Quanta coisa para ver, quanta coisa os nossos olhos são capazes de enxergar para nos trazer a beleza que há no mundo. Por isso a importância da gente falar da saúde dos seus olhos. O nosso convidado, Dr. Newton Tokunaga. Dr. Newton, a saúde dos olhos, ela é importantíssima por tudo. Inclusive para a gente poder enxergar tanta coisa bela que tem no mundo, né? Agora, é importante ter cuidados específicos. Existem inúmeras doenças que podem acometer os olhos e muitas delas podem ser prevenidas. E uma vez em que uma doença mais grave acomete os olhos, pode comprometer de maneira muito séria e às vezes até irreversível a visão. O glaucoma é uma doença ocular que é a segunda causa de cegueira no mundo, porém ela é uma doença que causa um comprometimento irreversível da visão. E o que é o glaucoma? Bom, Lelinha, o glaucoma é uma doença que tem umas causas multifatoriais, mas eu diria para você que a causa principal do glaucoma está relacionada à pressão ocular. Existem alguns fatores que aumentam o risco da pessoa ter o glaucoma. Uma delas é a questão familiar. Tá? As pessoas que têm parentes diretos próximos com glaucoma, por exemplo, pais, tios, avós, ele tem um risco 4 vezes mais de desenvolver a doença. Olha isso. Outro fator é um fator racial. Os negros também têm um risco maior. Pessoas que têm miopias altas, né? Até próprios medicamentos, por exemplo, corticoides, o uso de corticoides, que são medicamentos anti-inflamatórios para tratar algumas doenças. O uso prolongado de corticoide pode trazer um efeito secundário de glaucoma na pessoa, ou seja, um glaucoma medicamentoso. Estima-se que tenha 50 milhões de pessoas com glaucoma no mundo. No Brasil, a estimativa é que tenha 900 mil pessoas com glaucoma no Brasil. E o mais preocupante é que 80% dessas pessoas desconhecem a doença. O glaucoma é uma doença silenciosa, ele não causa dor e a queda da visão ela é lenta. Tá? Então, como eu estava falando, o glaucoma está relacionado à pressão ocular. Então, essa pressão vai causando dano no nervo óptico. Tá? Então, nós temos um líquido que preenche o olho, chamado humor aquoso, e ele é constantemente produzido dentro do olho, ele entra e sai do olho, é drenado. Então, essa dificuldade que ele tem, ou de ser drenado, ou ser excessivamente produzido, então ele pode causar dano no nervo através da pressão acima do normal. Tem um glaucoma, esse é o mais preocupante, é o glaucoma de pressão normal. O que seria? A pessoa está com a pressão normal, mas ele tem a lesão no nervo do olho. Tá? Quer dizer que no exame você não identifica? Às vezes no exame só de pressão você não faz o diagnóstico. Tá? E aí, complementando então, como que é feito o diagnóstico, né, de um glaucoma? O diagnóstico é feito através de um exame no seu oftalmologista, onde ele faz o exame de fundo de olho. Nesse exame de fundo de olho ele analisa o nervo óptico da pessoa. É feito também um exame de pressão do olho. Caso ele note alguma alteração em qualquer um desses dois, ele vai fazer um pedido de exames complementares, que no caso seria o campo de visão, campo visual, e a tomografia do nervo. Esses dois exames são bem precisos e eles vão fazer um diagnóstico da doença. Eu vou mostrar aqui para você como que fica o campo de visão. Aqui ele vai tendo uma perda gradual do campo de visão. O ideal então é você fazer um diagnóstico nessa fase, quando está começando a ter uma perda de visão. Essa seria uma condição ideal em que um paciente que tenha glaucoma seja diagnosticado nessa fase e ele vai poder preservar a sua visão. Tá? Porque se ele já chega neste outro momento... Ele vai parar aqui. Ele para aqui, você não consegue voltar para trás. Não consegue voltar. E quando ele vem desta forma aqui, ele já é considerado cego. Esse seria o exame do campo visual normal de uma pessoa.
vendo? E isso aqui é um campo normal? É normal, é um equipamento onde a pessoa vai analisar se ele vai estar vendo umas luzes, que vão acendendo umas luzes, ele vai apertando o botão para ver se ele enxerga as luzes. E esse equipamento vai fazer um mapeamento da visão dele, né? Aqui então é um exame normal e aqui dá para ver uma pessoa que tem o campo já mais comprometido, você está vendo que começa a perder o campo da periferia. Essa área escura é o comprometimento e o branco é onde ele enxerga, ele está chegando só no meio. Ele só está enxergando aqui, por então? Por esse miolinho, que é a visão só central. Doutor, e existe tratamento para isso? Uma vez diagnosticado o glaucoma, você vai tratar como? Existem 3 formas de tratamento. Através de medicamentos, através de procedimento laser ou através de cirurgia. A nossa escolha seria o tratamento medicamentoso. Tá? Qual a função do medicamento? Seria diminuir a produção desse humor aquoso ou ajudar a drenagem dele ou associar as 2 coisas. Com isso, a pressão vai ficar num nível bom para que não haja mais lesão do nervo, ou seja, parar o processo ali. O laser também é um processo cirúrgico, a laser. Não é a nossa primeira escolha porque ele pode ter insucessos. Entendi. No caso também a cirurgia já é um processo mais invasivo, de um risco maior e que mesmo a cirurgia pode não ser bem sucedida, pode não ter êxito. Existe uma maneira de prevenir? Na verdade, o que ocorre como várias outras doenças, a prevenção se dá através de exames periódicos com o especialista, certo? Então, quando você tem história familiar, você deve procurar um oftalmologista para avaliar se você tem algum problema de glaucoma. Independente disso, todas as pessoas acima de 40 anos devem ser feito um check-up, tá? E um controle anual. E você poder, no caso de uma doença incurável, que é o glaucoma, assim como o diabetes, a pressão arterial, são doenças não são curáveis, mas são tratáveis, são controláveis. E a pessoa vai poder ter uma vida normal. Ele vai depender de colírios, medicamentos, mas ele vai ter uma vida normal. É isso aí. E o nosso quadro Saúde, levando para você o que você tem de mais importante. Lembrando e deixando a dica para você que a prevenção é o primeiro caminho.